O pagão que teme a Deus. Um dia pregava um missionário que Deus está presente em todos os lugares, que vê e sabe tudo, e conhece os pensamentos mais ocultos. Um pagão que isto ouviu e que se entregava a toda espécie de delitos, respondeu-lhe: Não sei o que havemos de fazer com um Deus que sabe tudo. Apraz-nos viver livremente, e, portanto, não desejaríamos que se ouvisse o que dizemos, nem se visse o que fazemos. Assim recusava o pagão a se converter, porque a fé em um Deus o estorvaria na sua vida de pecado. Infeliz. Deus pode fazer tudo? Deus pode fazer tudo o que quiser. Ele é o onipotente. Deus pode fazer também o mal? Deus não pode fazer o mal, porque, sendo bondade infinita, não o pode querer, mas tolera-o para deixar livres as criaturas, sabendo depois tirar o bem ainda mesmo do mal. Explicação. Muitas vezes queremos fazer uma coisa e não podemos. Isto há de ter-vos sucedido mais do que uma vez. Nós podemos fazer muitas coisas, mas há muitas mais ainda que desejamos fazer e não podemos. Não acontece isto com Deus. Deus pode tudo o que quer. Para fazer uma coisa, basta que Ele a queira. Por isso, Deus é o onipotente, isto é, aquele que pode tudo o que quer. Não diz o catecismo que Deus pode fazer tudo, mas somente que Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Em seguida, explica-nos, com um exemplo, que Deus não pode fazer certas coisas, porque não pode querê-las. Deus não pode querer o mal, e por isso não pode fazê-lo. E não pode querer o mal por ser contrário às suas perfeições, e especialmente à sua infinita bondade. Deus é bondade infinita, isto é, um bem infinito. É infinitamente bom. Mas o bem e o mal não podem estar juntos, como não o podem estar o calor e o frio, o bonito e o feio. Querer e poder fazer mal não é uma perfeição, é um defeito. Ora, em Deus, que é o ser perfeitíssimo, não há imperfeições, e por isso ele não pode querer e, por consequência, não pode também fazer o mal. Todavia, isto não é uma imperfeição, mas sim a máxima perfeição. E já o ides entender melhor com uma comparação. A dor é sofrimento. Ora, se nós pudéssemos passar sem sofrer, longe de ser um defeito, isso seria, pelo contrário, uma perfeição. Da mesma maneira, adoecer é uma imperfeição. E se houvesse alguém que não pudesse adoecer, todos diriam que tinha uma inapreciável perfeição, um precioso dom. O mal é como uma doença espiritual, e Deus, que é perfeitíssimo, não pode sofrer nenhum mal, nenhuma doença, e por isso não pode querer nem fazer o mal. Diz-nos ainda o catecismo que Deus tolera o mal para deixar livres as criaturas. Nós gozamos de muitos bens, de que algumas pessoas abusam, como, por exemplo, a comida, o vinho, os sentidos do corpo. O mal que resulta deste abuso não é imputável a Deus, autor e doador daqueles bens, mas ao indivíduo, que, em vez de usar bem deles, usa mal. Seria conveniente, para que tais abusos não se dessem, que Deus não nos tivesse dado aqueles bens? Certamente que não. Ora, considerai que o dom mais precioso que Deus nos fez foi o da inteligência, e, portanto, o da liberdade, isto é,
a faculdade que temos de escolher entre uma coisa e outra, de proceder antes deste modo do que daquele. Por exemplo, uma pessoa pode cumprir o seu dever e trabalhar, estudar, obedecer, ou não o cumprir, não trabalhando, não estudando, desobedecendo. Neste último caso, praticaria o mal, abusaria da liberdade. E para impedir este mal, este abuso do dom da liberdade, seria conveniente que Deus privasse todos os homens desse dom, reduzindo-os à condição de fazerem necessariamente o que fazem como se fossem máquinas? Diz-nos ainda o Catecismo que Deus deixa livres as criaturas, sabendo tirar o bem do mal. Só Deus podia conseguir isto, tirar o bem do mal. Por ora, não podeis compreender bem toda esta verdade, mas podeis formar uma ideia. Deus tira o bem do mal nas próprias criaturas. Por exemplo, uma pessoa qualquer, abusando da sua liberdade, faz-nos sofrer. Pois bem, se nós recebermos esse sofrimento com resignação, Deus o encaminha em nosso proveito e mérito para o céu, e assim se converte em um bem para nós o mal que outra pessoa nos faz. A crueldade dos tiranos criou os mártires. A pobreza, as misérias, produziram os heróis da caridade. Também para o pecador, Deus alcança um bem. Se quem praticou o mal o reconhece, se arrepende dele e pede perdão, Deus lhe manifesta a sua bondade, a sua misericórdia, perdoando-lhe. Se morre impenitente, Deus manifesta nele a sua justiça, que triunfa do mal e dos inimigos. Prática. Deus, sendo onipotente, pode fazer tudo quanto quer, e, na mesma ocasião em que praticamos o mal, poderia nos chamar ao seu tribunal divino. Portanto, nunca pratiquemos o mal, nem ofendamos a Deus, que é onipotente. Mas Deus, sendo infinita bondade, não pode querer o mal, e por isso não o pode fazer. Nós, infelizmente, é que podemos praticar o mal. Pois bem, se não o quisermos praticar e se recorrermos sempre a Deus, Ele nos ajudará com a sua graça, para de fato não o praticarmos. Quando vos propuserem o mal, ou vos sentirdes inclinado a fazê-lo, recorrei ao Senhor. Ele, que é a bondade infinita, ajudar-vos-á a permanecerdes bons. E quando alguém nos fizer algum mal, procuremos conformar a nossa vontade à de Deus, e Ele fará que esse mal redunde em nosso proveito espiritual e em merecimentos para o paraíso.